Bom dia, pessoal. Essa é a última atividade, graças a Deus, da correção, para depois a gente partir para algumas atividades novas. Então, é a atividade da página 281, referente à notícia, que está na página 280. Lembrando que a notícia, ela é um fato atual, ela tem um título que chama atenção, um subtítulo que vai complementar esse título, um primeiro parágrafo que resume todos os fatos que serão apresentados na notícia. E a notícia que vocês fizeram a interpretação, da página 281, o título dela é A Lua no Bolso, tá? Então, vamos lá para as questões. A primeira questão. O texto foi escrito para cumprir uma finalidade específica. Qual que é a finalidade específica da notícia, gente? É informar, né? Então, esse texto não é diferente. Então, a finalidade específica dele é informar como foi a chegada do primeiro homem à Lua. Então, vamos para a setinha da 1. Como essa finalidade é alcançada? Porque o texto ele informa de uma maneira detalhada como é que esse astronauta, o Neil Armstrong, ele conseguiu chegar à Lua e depois o companheiro dele sai do módulo lunar, tocam a superfície da Lua, traz também uma sequência assim, de impressões deles em relação à superfície da Lua, sobre o grau de dificuldade de se movimentar lá. Então, assim, a finalidade é alcançada através das descrições que o astronauta faz, tá? Na 2. O título do texto, A Lua no Bolso, pode ser interpretado literalmente, ou seja, no seu sentido real. Tem como você pegar a Lua e colocar ela no bolso? Não, né? Ele não pode ser interpretado no seu sentido literal, porque é impossível a gente colocar uma lua no bolso. Nesse caso, ele está no sentido de metáfora, ele está no sentido conotativo, aquele sentido que foge da realidade, que significa que ele conquistou a Lua, que ele conseguiu chegar à Lua, tá? Na setinha da 2. Que relação de sentido pode ser estabelecida entre o título e o texto? O texto, ele informa detalhadamente como é que foi essa conquista do homem à Lua, né? Descrevendo o sucesso da primeira missão, como é que foi aterrissar lá. E o título, ele antecipa, através de uma metáfora, esse resultado da missão. Como é que o homem conseguiu colocar a Lua no bolso, ou seja, a forma como ele conseguiu conquistar essa Lua. Aí aqui está falando, releia o trecho abaixo para responder a questão. Exatamente às 23 horas, 56 minutos e 31 segundos, hora de Brasília, o comandante Neil A. Armstrong tocou o solo da Lua. Descendo pela cabine do módulo lunar, 6 horas e 38 minutos depois de ter pousado na superfície do satélite natural da Terra. A porta está se abrindo, disse Armstrong às 23h39. Um minuto depois, o astronauta vislumbrava diretamente a superfície da Lua. Lentamente, com movimentos extremamente seguros, começou a descer a escadinha do módulo, pisando sempre com o pé esquerdo. Quando alcançou o segundo degrau, a televisão começou a transmitir diretamente da Lua para a Terra, focalizando perfeitamente o astronauta, já sobre o solo lunar. Armstrong afastou-se do módulo e começou a executar suas primeiras tarefas, tornando realidade um sonho milenar do homem. Na setinha da 3. O autor do texto, A Lua no Bolso, tomou o cuidado de oferecer no primeiro parágrafo uma série de informações para permitir ao leitor responder a algumas perguntas. O que, quem, quando, como, onde, por quê? Que é o que deve ser trazido no primeiro parágrafo. Lembrando que o primeiro parágrafo de uma notícia, ele tem que trazer todas essas informações respondidas. Então, no caderno está pedindo para vocês transcreverem do texto as respostas para as tais perguntas. Vamos lá para a primeira. O que? É a chegada do homem na Lua. Quem? O astronauta americano Neil Armstrong. Quando? Exatamente às 23 horas, 56 minutos e 31 segundos, hora de Brasília, do dia 20 de julho de 1969. Essa data está lá no final do texto, tá?
Se vocês não identificaram dentro do texto, ela está lá no final. A outra questão, quando, como? Como se trata de uma notícia publicada no dia seguinte ao acontecimento, não havia necessidade de o jornalista incluir essas informações no corpo do texto, tá? Eu me confundi. Agora que vem o como. Como é que ele chegou na Lua? Descendo a escadinha do módulo lunar depois de ter pousado na superfície do satélite natural da Terra. Onde que ele estava? Na Lua. Por quê? Para tornar realidade um sonho milenar do homem, que era a conquista da Lua, tá? Agora sim, vamos passar para frente. Na questão número 4. Agora compare as informações apresentadas no primeiro parágrafo ao tipo de informação que consta dos parágrafos seguintes. Na setinha. Podemos afirmar que elas cumprem funções diferentes? Eu acredito que não, porque o restante do texto é como se a gente tivesse todas essas informações que foram citadas no primeiro parágrafo, é como se elas se desenvolvessem ao longo do texto. Então, elas não cumprem funções diferentes, elas se complementam, tá? Vamos lá para a questão número 5. As aspas foram utilizadas com frequência ao longo do texto. Observe as seguintes passagens. A porta está se abrindo, disse Armstrong às 23h39. Armstrong disse, ainda que a superfície da lua é fina e poeirenta como carvão em pó sob meus pés, posso ver as pegadas que minha bota deixam nas finas partículas. É algo parecido com o deserto do oeste dos Estados Unidos, mas é muito bonito aqui fora. Olhando para cima, para o módulo, eu estou diretamente na sombra. Agora estou vendo Buzz, Aldrin, nas janelas. Posso ver tudo muito claro, disse Armstrong, ao primeiro minuto do dia 21, horário de Brasília. Aí está pedindo para analisar o uso das aspas nas passagens acima. Pode-se afirmar que, em todos os casos, elas foram utilizadas para atribuir a autoria de uma opinião ao astronauta Neil Armstrong? Não. Todas essas aspas aqui, elas foram usadas como se fossem as falas dele. Por quê? Porque na notícia a gente não tem opinião, a gente tem dados e fatos. Então aqui a gente traz as falas dele para comprovar esses fatos que foram citados dentro da notícia, que foi a chegada do homem à Lua, tá? Na questão número 6, em alguns momentos podemos identificar passagens descritivas no texto. A primeira delas aparece já no primeiro parágrafo. Qual é a importância da descrição em uma notícia como essa? Gente, a descrição ela é essencial numa notícia como essa. Por quê? Porque o fato relatado é algo inimaginável, é algo que ninguém imaginou que fosse acontecer um dia, ainda mais lá naquela época, né? 1969. Então, assim, a descrição ela é essencial porque é um fato inimaginável. Trata-se da primeira vez que o homem pisou na Lua e tudo o que aconteceu ali é importante. Por isso tem que haver as descrições e principalmente a fala dele, a fala do personagem descrevendo a fala do Neil Armstrong, que é o personagem, um dos personagens principais dessa história, da chegada do homem à Lua. Então, assim, as descrições são importantes e os fatos, os dados que ele traz são importantes porque era tudo novo, são informações novas. Então, são importantes também para as pessoas poderem realmente acreditar que isso aconteceu, tá? Para criar representação visual para o que aconteceu naquela época. Então, as descrições são importantes também por isso. Pessoal, assim que vocês terminarem a correção, tirem a foto, me enviem, dê um joinha no vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Aguardo um retorno de vocês o mais breve possível, tá? Beijo, tchau!